Olá pessoal, olha eu aqui de novo, né? Mãe Beatriz tirando mais dúvidas, respondendo vocês sobre perguntas, né? Que vocês fazem muito. E chegou o dia daquelas pessoas que me fizeram tanto essa pergunta e eu relutei a ponto de explicar sobre esse processo de amarração amorosa. Mas antes, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, dê o like de vocês, curtam, compartilhem, aperte o sininho das notificações, tá? Aperte novamente para que vocês recebam de antemão aí, tá? Meus conteúdos, vídeos, tá? E áudios que eu envio para esse canal. Peço também para que vocês dê o like de vocês, que assim vocês interagem, tá? E devido o canal a crescer, vocês me ajudam muito esse canal a crescer. Bom, pessoal, lembrando, tá? Que como eu falei já de vamos dizer, outros vídeos, tá? A mãe tá pensando em colocar ali membros, tá? Para esse canal, mas eu quero chegar a, vamos dizer assim, a uma quantidade de pessoas no canal para mim colocar sobre membros, que vai ter conteúdos, tá? Separados aos membros. Conteúdos que eu falo assim que é do dia a dia nosso, né? E o que nós fazemos, principalmente para as pessoas verem, né? Alguns segredos que não contamos, algumas coisas que fazemos dentro dos axés em si. Uma delas foi uma pergunta que uma pessoa me enviou e que essa pergunta eu só vou responder realmente quando tiver para membros, porque o que acontece? São perguntas particulares que, lógico, vocês não vão encontrar aí no YouTube para todas as pessoas, a não ser para membros, tá? Pessoas que realmente pagaram por aquele conteúdo. E quando a gente fala pagar pelo conteúdo, gente, é pagar mesmo, para que você aprenda sobre. Porque tem perguntas que são tão, vamos dizer assim, individuais de cada terreiro, que nós só podemos passar os axés para aquelas pessoas em si que realmente estão sabendo se beneficiar do conteúdo, tá, pessoal? Então, num todo, logicamente que o que eu vou explicar aqui sobre esse processo de amarração amorosa, tá, é sobre sintomas, reações, o que acontece e com trabalhos espirituais que eu, Mãe Beatriz, faço, tá, pessoal? Então, chegou a hora, né, de vocês saber da tão amarração amorosa falada, né? Que é a amarração amorosa voodoo, pessoal. É isso mesmo, amarração amorosa voodoo. Antes de tudo, vou explicar para vocês, tá? Amarração amorosa voodoo, tá? Ela consiste em mexer com a natureza do magiado, visando que não é possível manipular totalmente uma pessoa, tá? Então, esqueçam, só porque é um processo de amarração amorosa que vocês vão controlar totalmente uma pessoa. Não, tá? Na realidade, a amarração amorosa voodoo, tá? Ela mexe com os sentidos da pessoa, ela acaba deixando a pessoa abafada perante você, tá? Então, vou explicar sobre isso também, tá? Mas antes de tudo, para se fazer uma amarração amorosa voodoo, vocês têm que entender que as entidades que pegam esses processos, tá? Existem, tá? Pessoas que trabalham amarrações amorosas ou trabalho voodoo de outra forma. Mas a natureza desse trabalho de amarração amorosa voodoo, você só vai fazer com entidades Exus ou pombogiras, tá? Mas pombogiras de linha de bruxaria e Exus magos negros. Isso mesmo, tá, pessoal? Então, se vocês não tiverem tronqueira firmada, consagrada, fundamentada, nem tem como você fazer esse processo. Outra coisa, quando nos falamos, né, e falamos sobre o processo voodoo de linha de bruxaria, que é uma amarração amorosa feita na bruxaria, realmente, tá? Lógico que a pombogira, vamos dizer que tem linhagem de bruxaria, ou o Exu que tem linhagem mago negro, tá? Para se trabalhar nessa linha de bruxaria, eles em si vão fazer e vão ensinar o médium, tá? A linha de bruxaria e como eles vão aceitar isso. Então, eu vou deixar bem claro, tá, pessoal? Nem todas as linhas de pombogira trabalham a linhagem voodoo, tá? Nem todas, para poder dar esse efeito que a mãe vai passar aqui para vocês. Porque o que acontece? Linha de bruxaria é somente aquela linhagem que ensina o médium como se trabalhar,
todos os elementos que se é utilizado. E ao contrário do que a gente vê por aí, são pessoas pegando trabalhos espirituais, fazendo, né, o trabalho em si. Muitos, né, fala-se, e vocês acreditam, né, muitas vezes, mas vai surtir ao contrário. Na linhagem de bruxaria voodoo, tá, não existe surtir ao contrário. Existem os sintomas. E uma amarração amorosa voodoo, vamos dizer assim, que é o que a mãe Beatriz aqui faz na casa, em alguns casos, porque ela tem que sair no oráculo de búzios e cartas, que as entidades que vão pegar. E vocês têm que saber que as linhas, as falanges que tem linha de bruxaria, tem que estar firmadas, consagradas, fundamentadas. Por quê? Porque é feito mediante essas entidades que nos ensinam a fazer esse trabalho. E a linha que você trabalha, o sacerdote em si, que tem a entidade que ensinou como fazer esse trabalho, vai ser feito. Só que quando aparece no jogo de cartas e búzios. Por quê? É uma amarração amorosa. Dentre elas, é uma das que mais, vamos dizer assim, vocês falam muito sobre sintomas, né? Ações e reações. E muitos falam do sintoma, da ação e a reação, dessa amarração, mas não das que fazem. Essa amarração amorosa, voodoo, ela dá muitos sintomas, tá? Na pessoa e no magiado, só que não só no magiado, tá, pessoal? Quando a gente fala sobre amarração amorosa voodoo, tá? Sendo feita, bem elaborada, entregue, conjurada da forma correta, essa amarração consiste em abafar o ser amado. Então, ele entender que é você acima de tudo, tá? Então, praticamente, o magiado fica submisso a você. Por quê? A amarração amorosa voodoo consiste nos dois. É uma amarração que amarra os dois, tá? Então, entra num sentido de uma amarração amorosa grande e não pequena, tá? E para se fazer essa amarração amorosa voodoo, tá? Que saiu no jogo de cartas e búzios, se você pode ou não, porque muitos chegam até mim e perguntam qual o tipo de amarração e já vem com os nomes das amarrações pra gente fazer, tá? E aí é jogado também se há possibilidades ou não de se fazer essa amarração, tá? Porque a amarração amorosa voodoo, ela não é brincadeira, pessoal. Não é uma amarração que é reativada a todo momento, ela tem seu tempo de duração. É uma amarração amorosa grande, feita na bruxaria, tá? Longe de mim falar que bruxaria, daí vai ser feita no cemitério ou algo assim. Esqueçam disso, pessoal. Linha amorosa não é feita em cemitério, não. Linha amorosa é feita da melhor maneira possível pela entidade que vai pegar, que fala-se como ela vai aceitar esse processo. E é nisso que vocês caem, porque o que acontece? Eu, mãe Beatriz, trabalho de uma forma e é dessa forma que eu atuo. É dessa forma que as entidades me pediram para mim estar repassando a elas. E assim eu obtenho bons resultados. Mas voltando ao assunto da amarração amorosa voodoo, vocês já sabendo que não é qualquer entidade que pega, não é qualquer entidade que trabalha. Então, se vocês fossem pesquisar sobre as entidades, Exus e Pombogiras, vocês saberiam as linhas. E daí, no caso, vocês não reclamariam tanto de não ter resultados. Porque quando a gente fala sobre o processo de sintomas, tudo de uma amarração amorosa, os sintomas maiores é nesse tipo de bruxaria, que seria o quê? Amarração amorosa voodoo. Por quê? Lida com os bonecos, logicamente, que são duas pessoas amarradas. E isso interliga os caminhos dos dois. Não é de um só, não, tá? Você não vai poder pintar e bordar, e a outra pessoa também, a partir do momento que é feita a amarração amorosa voodoo, tá, pessoal? Lembrando que a amarração amorosa, quando vocês estão separados da outra pessoa em questão, tá? Com certeza você tem que fazer um outro trabalho para daí, no caso, estar em comunicação com a pessoa, para daí estar fazendo esse processo de amarração amorosa voodoo. O processo de amarração amorosa voodoo lida com todo o corpo da pessoa, então vai lidar com a mente, com os sentidos da pessoa, com o sentimento da pessoa, muito com os pensamentos da pessoa e muito com a atração sexual da outra pessoa perante você. Então, quando você faz um processo de amarração amorosa voodoo, tá? Que muitos ficam com medo de acaso aparecer no jogo de cartas e búzios. Lógico que o sacerdote em si, quando joga, tá?
vai ver o processo de bruxaria quem tem a linha, porque tem uma forma certa da gente verificar e saber se o processo realmente foi feito. E nisso, muitas vezes, vocês se enganam, vocês acabam ouvindo o que vocês querem de outras pessoas, tá? Pela ansiedade de estar com o ser amado. Mas a amarração amorosa voodoo é uma amarração que realmente interliga os caminhos dos dois, então não é desfeita por qualquer magista, oraculista ou qualquer pessoa que faça trabalho espiritual, não. A amarração amorosa voodoo só é desfeita por aquela pessoa que fez a bruxaria, tá? Ela, na realidade, ela pode se acalmar, mas ela não se desfaz sozinha, tem que se desmanchar realmente só com aquela pessoa que fez. Então, por exemplo, quando ela acalma, que você vê que não está na ênfase, né, da amarração, que vocês acabam voltando com a pessoa amada após a amarração, mas não somente com a amarração, após feita a amarração, vocês entendam que entra no contexto das ações e reações do que o processo de amarração amorosa faz. Então, interliga os caminhos dos dois. A amarração tem sim esse poder, a amarração amorosa voodoo, tá? Tem o poder de afastar as pessoas que vieram depois da amarração feita, depois, não que conheceram antes, mas feito depois da amarração amorosa voodoo, ela consiste sim em afastar aquela pessoa que vai vir atrapalhar o relacionamento de vocês, tá? Ela, de tempo em tempo, vamos dizer assim, uma amarração amorosa voodoo que voltou para mim reativar 2, 3 anos, até 4 anos, tá? Porque a amarração amorosa voodoo, quando ela pega mesmo, tá? Consiste em vocês dois ficarem juntos, tá? Não pro ser amado ser tapetinho para você pisar, porque o melhor processo de amarração amorosa quando é feito, quando você realmente voltou com o ser amado, os dois em reciprocidade vão dar o quê? Um bom resultado entre vocês. Mas uma coisa eu digo, com a amarração amorosa voodoo feita, a outra pessoa magiada, que você fez a magia, mas que você entra na magia também, porque não existe como daí só fazer para aquela pessoa em questão, é feito para os dois. Então, aí é os dois que estão amarrados. Então, você que fez a amarração amorosa voodoo, você não vai poder ficar, muitas vezes, se aliviando com outras pessoas. Não. Porque as pessoas vão vir pro teu caminho, mas vocês não vão conseguir permanecer com aquelas pessoas, porque as pessoas vêm, ficam um tempo, aí logo saem. Isso também na vida do magiado. Então, a amarração amorosa voodoo, ela é para ser feita quando vocês têm certeza. Porque o que acontece, tá? O correto é vocês terem um bom diálogo e entendimento do que são os processos de trabalhos espirituais para que vocês entendam. Porque daí vocês caem nos golpes, porque eu mandei desmanchar a amarração feita na bruxaria, tá? Principalmente a linha voodoo. E aí outra pessoa vai desmanchar uma bruxaria que outra pessoa fez? Não. Então o processo de amarração amorosa voodoo, tá? Só se é desmanchado, tá? Quando a pessoa desmancha com aquela pessoa que fez. Então não caia num conto do vigário que outra pessoa vai desmanchar aquele processo. E sim, quando aparece no jogo de cartas e búzios que foi feito um processo de bruxaria, que seria amarração amorosa, e vocês acabam confiando no sacerdote a ponto de falar, sim, foi feito, tá? Porque apareceu e o sacerdote falou que a magia estava aqui ativa. Lógico que o sacerdote, com bom senso, vai reativar essa magia. Para quê? Para que você permaneça com o ser amado, tá? Porque o que acontece? A magia voodoo, que seria a amarração amorosa voodoo, na linha de bruxaria, feita e entregue realmente da forma correta, ela vai manter a pessoa no teu caminho, tá? Mas não junto a você. Isso que vocês não entendem. E quando a pessoa se separa por algum motivo, brigas, desentendimentos, muitas vezes você se separa da outra pessoa, a outra pessoa vem para os teus caminhos, nem que seja para te incomodar quando você está com outra pessoa. Mesmo você não querendo, quando você não desmancha esse processo. Então você tem que desmanchar quando você não quer mais nada com a outra pessoa, tá separada a outra pessoa, mas sabe aquele vínculo em si que você fez da amarração amorosa voodoo, interligando os caminhos dos dois, continua interligado vocês dois, presos, amarrados um ao outro. E aí
uma pessoa presa, amarrada a outro, simplesmente pelos caminhos e não pelo amor, pelo carinho que você gerou durante, tá, esse processo. Porque, como eu digo, tá, em todos os processos de linha amorosa, não adianta você fazer um processo de linha amorosa e você não ter aquilo ao outro para dar. Ah, mas você enfatiza os sentimentos que a outra pessoa tem por você. Tá, mas a pessoa em questão, ela tem que ter sentimentos por você pra gente poder estar mexendo. Porque a pessoa presa, amarrada no teu caminho sem sentimento nenhum, ela não permanece junto a você. Ela não vai fazer teus desejos e vontades. Ela, nesse processo feito de amarração amorosa voodoo, vocês têm que entender que, tá? O ser amado é uma nova oportunidade de vocês estarem provando uma nova vida, felicidade acima de tudo, o carinho, a atenção entre vocês, que é assim que reativa a chama de vocês ficarem juntos. Mas quando vocês fazem esse processo de amarração amorosa voodoo, a pessoa, por mais que ela saia, separe de você, vocês ainda têm vínculos entre os caminhos, atrapalhando tanto você por não estar com a pessoa amada e a pessoa amada por não estar com você. Porque não dá certo em nenhum outro relacionamento, só com vocês dois. Então, quando você faz um processo de amarração amorosa voodoo, tá? Que lida com todos os sentidos, mexe com toda a pessoa em si, tá? Saiba que ela vai saber que você, e ela vai estar abaixo de você e você acima dela. Então, ela vai depender de você. Ela vai ficar dependendo, ela só cresce com as tuas opiniões, com a tua conversa, tá? Com, vamos dizer assim, quando você dá oportunidades para outra pessoa crescer. Porque você fez o processo de amarração amorosa voodoo e você se prendeu e se amarrou no caminho da outra pessoa junto a ela. E isso serve para você também. Quando você não está com a outra pessoa, você começa a também sentir a falta da outra pessoa e a outra pessoa também sentir a sua falta. Então, quer dizer, é um dos processos que a gente faz e faz com consciência, tá? Porque consiste em abafar vocês dois, ou seja, deixar vocês dois ligado ao outro, amarrado ao outro. Então eu quero que vocês entendam que enquanto os outros processos têm seu tempo, a amarração amorosa voodoo, ela só se desmancha se você se desmanchar ela. Se você pagar para aquela pessoa que fez o processo de amarração amorosa voodoo, que fez ela mesma desmanchar para você. Aí sim, e lembre-se, quando você vai desmanchar um processo de amarração amorosa voodoo, você tem que, na realidade, entender que você está desunindo uma situação que você entrelaçou e você amarrou. Então, com certeza, quando você desune, você destrói algo de sentimento devido àquilo. Porque a amarração amorosa voodoo, prendendo vocês no caminho, tá? Lidando também com os sentimentos da outra pessoa, mas muitas vezes os sentimentos vamos dizer assim, eu falo que eles vão diminuindo os sentimentos da outra pessoa por gestos, situações ou atitudes, né? Realmente de um e de outro, que são seres humanos. Então, uma coisa eu digo, você não vai poder ter contato com outras pessoas, porque a amarração amorosa voodoo não dá essa ênfase, tá? Porque consiste em você pedir para energia Pombogira ou Exu e Pombogira, tá? Que vocês se unam entre os caminhos, que vocês fiquem amarrados em todos os sentidos e vocês só vão crescer juntos. Então, a amarração amorosa voodoo, ela é uma das amarrações fortes, tá? E que vocês têm que entender que muitos magistas em si, não sabendo o que é o processo da amarração amorosa voodoo, acaba se fazendo, tá? E aí, no caso, se não tem mão de bruxaria para aquilo, só fica uma simples amarração, tá? Quando eles fazem. Agora, quando você pega um sacerdote, alguém que tem linhagem de bruxaria e feitiço para se fazer, é só desmancha com ele o que foi feito. Só se desmancha com ele. E não tem essa de fazer surtir efeito ao contrário. Isso é conforme, gente, o trabalho espiritual. O efeito ao contrário, quem dá é a pessoa em questão, você ou o ser amado, que muitas vezes tem entre vocês, tá? As situações de vocês entenderem e aceitar cada situação. Lógico que um processo que você foi buscar fazer um processo de amarração amorosa voodoo é porque o ser amado não estava junto a você e você quis a pessoa de volta. Ou você fez quando você estava em processo de separação
juntos, né? Mas ainda não tinham ido um para o seu lado, né? Que eu falo, um para cada casa, para o seu lado em si, separado totalmente. Aí você faz esse processo de amarração amorosa voodoo, você acaba unindo novamente, fazendo com que a pessoa entenda que é aquilo para a vida daquela pessoa que está balançada na hora de querer se separar, tanto o homem quanto a mulher. Então, a amarração amorosa voodoo é uma amarração que é feita com, eu falo assim, né, que a pessoa tem que ter certeza para se fazer essa amarração amorosa voodoo. E todas as amarrações voodoos que eu fiz, tá? Com voodoos, amarração que foi entregue na linha de bruxaria, tudo, todas as amarrações deram um bom resultado. Eu acho que dentre elas, poucas que eu tive que reativar, tá? Reativar o processo, mas por quê? Não se desfez. Simplesmente vocês acostumam, né? Com o que é bom, com o que é agradável, ser amado do lado. E aí, no caso, quando você faz a amarração amorosa voodoo, sempre é bom vocês estarem conversando com a pessoa devido ao quê? Perguntando para quem vai fazer essa amarração o que ela vai dar de sentido a vocês, tá? De retorno a vocês e o que vai atrapalhar na vida de vocês. Então, a amarração amorosa voodoo, Mãe Laura, direciono muito bem a pessoa que vem pedir para fazer esse processo. Mas é uma das melhores amarrações, tá? Existe a amarração voodoo simples e a amarração voodoo de grande porte, tá? Então, quer dizer, quando a gente fala da simples, não é que não vai ter os mesmos elementos, só vai ter menos, vamos dizer assim, elementos naturais que a entidade em si pede em quantidades, e sim, né, muitas vezes é racionado ali devido ao tamanho, tá, do processo que vai ser feito. E existe a amarração amorosa voodoo que a gente faz, que é aquele grande espaço que se utiliza, tá, com todos que eu não quero falar aqui muito, porque eu não quero dar detalhes, porque quem sabe da amarração amorosa voodoo é só quem faz comigo. E aí, no caso, eu sempre deixo bem claro, tá? A linha de bruxaria que é feita é daquela forma em si que é passada para vocês. A mãe sempre envia o vídeo, as fotos, a conjuração especial, tá? Também existe orações, tá? É uma amarração que existe preceito também, mas são preceitos que a mãe muitas vezes repassa. Só a única coisa que a amarração amorosa voodoo é pedido muito a vocês, que vocês realmente não se relacionem com outras pessoas quando é feita essa amarração. A amarração amorosa voodoo, muitas vezes a gente coloca até dentro de uma definitiva. Por quê? O processo de uma definitiva e amarração amorosa voodoo é quase similar. E quando a gente coloca voodoos na definitiva, o processo fica mais intensificado. Então, é isso que vocês têm que entender como o sacerdote em si, dentro do seu caso, o que vai ser pedido e o que é para você fazer, tá? Eu vou deixar bem claro, mãe Beatriz, eu só faço o processo de amarração amorosa voodoo quando a pessoa me pergunta e no oráculo é respeitado, tá? Tudo que o oráculo em si passa para mim, o processo, para que vocês obtenham um resultado bom. Não basta só ter caminhos, tá? Para fazer a amarração amorosa voodoo. É uma das amarrações que não é necessário se fazer quando a pessoa está no caminho ou não da outra pessoa. Porque é uma linha de bruxaria onde você vai mexer sim com o fato da pessoa, a natureza da pessoa, em domesticar essa natureza. E domesticando essa natureza, você vai acabar acalmando os pensamentos da pessoa para que ela volte para você, tá? Mas para se fazer esse processo, eu tenho que ter, vamos dizer assim, um segmento de saber como está o relacionamento, a que ponto tá, para mim poder fazer essa amarração amorosa voodoo, tá? Porque a amarração amorosa voodoo, ela tem que nos dar um retorno muito bom devido a isso, porque é uma amarração que, se você em si não conquistar o que você deseja, que é voltar com o ser amado, porque ela não dá aquela ênfase, porque você vai voltar e pronto com o ser amado. Não. Domesticar a natureza do ser amado não quer dizer que ele vai simplesmente vir amarradinho a você, porque existe situações e situações para se fazer essa amarração. Então, ela é uma amarração amorosa que ela vai fazer com que a pessoa permaneça no teu caminho. Quem vai fazer, tá? Que a pessoa fique morando com você, estando com você, namorando com você, é você mesmo, tá? Porque a pessoa estar amarrado nos caminhos seus não dá a ênfase de que a pessoa volte para você, tá? Eu quero que vocês entendam isso. A amarração amorosa voodoo vai amarrar os caminhos dos dois.
Quando a gente fala sobre amarrar os caminhos dos dois, ninguém mais permanece e ninguém sai dos caminhos. Então, vocês ficam naquele pé de guerra se vocês realmente não se amam, tá? Então, tem que se haver o amor, o carinho, a dedicação para a gente poder trabalhar. Quando a mãe fala que a amarração amorosa voodoo não precisa ser do caminho, por quê? Aquela pessoa que saiu do teu caminho e que você quer voltar com aquela pessoa, a amarração amorosa voodoo, ela vai trabalhar um caminho para interligar os caminhos de vocês. A partir do momento que interliga, vocês têm a ênfase de enfatizar com outros trabalhos para que a pessoa volte a estar com você. Porque só estar nos caminhos não basta. Basta vocês também manter a pessoa amada. E isso, tá? Como a gente não manipula todos os desejos e vontades da outra pessoa, tá? Não obriga a outra pessoa a nada, é simplesmente enfatizar o que a pessoa tem de sentimento. Então, ela sim é encarregada de trabalhar caminhos para que a pessoa volte. Por quê? Amarrou os caminhos dos dois. Então, a amarração amorosa voodoo é séria, tá? É um processo em si que vocês têm que ter certeza, e eu espero aqui ter respondido a pergunta das pessoas que me perguntam sobre a amarração amorosa voodoo, porque as pessoas que fizeram comigo se agradaram, estão com os parceiros, tá? Em si, teve pessoas que fez e há algum tempo atrás eu tive que desmanchar, por quê? O que acontece? A pessoa ficou, mas depois de separar, quis ficar na comodidade, tá? Porque fica no caminho, mas fica na comodidade. E aí atrapalha as outras pessoas novas de vir pro caminho de vocês. E aí, pelo simples fato de ter feito, se passado 2 anos e ficar nessa lenga-lenga, né? De estarem juntos, mas não morando juntos, não se decidindo. E a amarração amorosa é para isso, para decisão. Só que, em alguns casos, a outra pessoa, o ser magiado, tá tão conveniente a vida separada e ganhando os benefícios de vocês, que jamais vai querer voltar a morar com vocês. Vai acabar ficando cada um na sua casa, aquela amizade colorida, mais amarrado os caminhos. E aí um depende do outro para cada situação. Então, a amarração amorosa voodoo, vocês têm que ter certeza do que vocês desejam. Dúvidas, tá, pessoal? Talvez a mãe não tenha se expressado corretamente, alguma situação de palavras. Dúvidas, vocês podem me enviar, tá? Perguntas que eu irei estar respondendo vocês, tá? Mas eu falo sobre a amarração amorosa voodoo porque ela é uma das que mais dá as, vamos dizer assim, consequências, tá? Mas as consequências de uma amarração, não que é fantasioso por aí. E a amarração amorosa voodoo é só quem sabe fazer a amarração amorosa voodoo que vai fazer. Não essas coisas que a gente vê muitas vezes por aí, e aí vocês vê que a pessoa em si não explicou, não direcionou, e aí vocês ficam na dúvida, tá? Mas as pessoas que quiserem estar fazendo o processo de amarração amorosa voodoo, vai ter que se passar por um jogo de cartas e búzios para saber se é aconselhável ou não, tá, pessoal? Beijos e abraços, e que Pai Oxalá e Pai Omulu os abençoe sempre.